Olá, 1º de outubro, Dia do Idoso. Essa população que deveria ser tratada com respeito, na maior parte das vezes, sofre negligência, omissão, também por parte de familiares e do poder público. Mas muitas pessoas fazem esse papel inverso, como a nossa convidada de hoje, que se dedicou e escreveu um livro sobre o sofrimento da mãe, que tinha mal de Alzheimer. A nossa convidada é Ângela Pinotti, que é escritora, nasceu aqui em Itajaí, mora em Florianópolis e veio lançar o livro aqui em Itajaí, o Helena, Amor Além do Alzheimer. Obrigado pela sua presença aqui, Ângela. Uma satisfação. Como é que foi toda essa história? Eu sei que é muito difícil até para os médicos, diagnosticarem o Alzheimer, de repente, quando a doença está avançada, é que é feito o diagnóstico mesmo. Como é que foi para você, para os médicos e para os seus familiares aí, lidar com essa doença e com a sua mãe? Bom, Almeiri, obrigada primeiramente pela essa oportunidade de falar sobre o Alzheimer, que é uma doença muito difícil, uma doença cruel, que chega, bate a sua porta e você nem sabe o que é, quer dizer, você fica imaginando que possa ser uma coisa curável, que tudo é resolvido, e na prática a situação é bem diferente, Nós entramos num abismo muito grande quando você tem um ente querido afetado pelo Alzheimer. O diagnóstico é um dos maiores problemas hoje para a medicina, para os médicos mesmo, porque não existe um diagnóstico de exames que possam identificar, não, isto é Alzheimer, como existe no câncer, como existe em outras doenças. Esse diagnóstico só é feito após a morte do paciente, mas existem alguns indicativos de como realizar esse diagnóstico, essa aferição. Nós tivemos uma dificuldade enorme também. A minha mãe ficou 2 anos sendo tratada como demência senil, esses esquecimentos próprios da idade, do envelhecimento. Só depois, quando nós levamos a Florianópolis, investigamos, depois de um fato ocorrido que não seria normal para uma pessoa como ela era, ativa, dinâmica, uma pessoa sempre alegre. Então ocorreu um fato, não, isso não é normal. Então investigamos melhor e foi constatado a doença de Alzheimer. Na hora a gente queria ouvir do médico coisas boas, uma doença que fosse curável, mas o tom da conversa, o tom da resposta do que seria a doença já nos deixou aflitos. Ficamos assim bem chocados, porque quando fomos procurar conhecimento sobre o assunto, vimos que não era uma coisa muito simples, que era difícil, que não tinha cura e que a gente ia perder assim, a nossa mãe assim, sabe? Sem uma existência muito complicada, muito difícil e dolorosa, principalmente para a família. É interessante. E quando que a família começa a perceber, pela experiência de vocês, da família, pela sua experiência, quando que a pessoa começa a perceber os primeiros sintomas do Alzheimer? Olha, eles se misturam muito com a realidade, sabe? Então é uma pessoa normal que tem um esquecimento e outro. Então é difícil esse diagnóstico, Porque você esquecer uma chaleira no fogo pode ser normal, você está estressado, tem muitas atividades, você esquecer a chave, você esquecer o seu caminho de volta para casa. Para uma pessoa idosa, que muitas vezes vive sozinha, parece ser algo normal quando é eventual. Mas a dificuldade justamente é quando assim, esquece uma chave, mas se tem a chave não sabe para que serve. Esse é o Alzheimer. Não é só esquecer. Muitas vezes ficamos muito focados nisso. Não, esquecimento não é só esquecimento. É ter aquele objeto na mão e não saber para que aquilo serve. Para que aquilo serve. Isso já dá um indício, O da minha mãe foi, o que nos chamou a atenção foi, uma sobrinha estava na casa dela, deixou 2 pacotes de presentes sobre a cômoda e disse: vó, vou passar aqui mais tarde para pegar os presentes porque tem um aniversário. Bom, quando ela voltou para pegar os presentes não estavam mais. Ela havia dado para outras pessoas que foram visitá-la. E não sabia. Disse, não, aqui não tinha presente nenhum. Isso nos chocou, porque ela era uma pessoa normal, uma pessoa, um esquecimento ou outro, entendeu?
Então, é uma dificuldade, as pessoas têm que estar atentas, têm que procurar o médico e têm que, principalmente, observar o seu ente nessas questões de diferenças do que ele costuma fazer. Na realidade, também, muitos familiares que não compreendem o início dos sintomas acabam perdendo a paciência, né? A paciência é o elemento principal na doença. Nem todo mundo tem, mas é preciso aprender. Porque se imaginarmos que os nossos pais, né, ou avós, tiveram toda uma dedicação a vida inteira com a pessoa, conosco, e aí chega num momento desse, que é 20% da vida, 30% da vida que ainda lhe resta, e as pessoas não terem, né, essa dedicação, não terem paciência, não procurarem ter paciência, é muito complicado, é muito injusto, né? Então, é um elemento principal, porque as fases da doença, ela requer, assim, que a pessoa tenha uma dedicação. É muita repetição, a pessoa repete 1000 vezes a mesma coisa. Ela falou uma coisa, repete e repete, e você tem que dar resposta e dar resposta. Fica uma coisa cansativa. É isso. Tem a fase das alucinações, que são muito terríveis. Tem alucinações de todo tipo, aí depende muito de cada paciente, depende inclusive do estilo de vida que essa pessoa costumava ter, né? Das escolhas dela durante a vida. Então, influencia muito essa questão dos sintomas. Os sintomas, o Alzheimer tem 3 fases consideradas: a fase leve, a fase moderada, que já começa com alucinações, já começa com perder a capacidade de realizar pequenas coisas dentro de casa, do entendimento do mundo, na verdade, né? De entender que a chave é usada para abrir a porta ou para alguma coisa. Então, nessa fase já começam esses problemas, e na fase grave, que chega a ter já a debilidade, né? A debilidade física, aparecem problemas na fala, problemas de degustação de alimentação, o corpo vai realmente perdendo massa muscular, vai definhando. Então, é a fase mais grave. Há o mudismo, quer dizer, a pessoa já não fala mais, já não reconhece mais as suas pessoas, o mundo já é outro, já aquele mundo não existe mais. Afunila, né? Vai indo, vai para o abismo mesmo, a fase grave. Mas durante todas essas fases é chocante, porque o paciente, na verdade, ele sente no início. Então, quando começa a estar esquecido, né, de alguma coisa, minha mãe falava assim, né? Nossa, eu estou ficando burra. Eu esqueci de tal coisa, parece uma coisa tão simples, como pude esquecer? Então, é natural no início eles perceberem que alguma coisa está diferente, mas nem sabem o que é, e não adianta dizer que, olha, está com Alzheimer, que é isso, por uma pessoa mais de idade, mais velha, mais envelhecida, né? Ela não vai compreender muito esse processo. E aos poucos ela vai indo e vai se desligando desse mundo. Então, ela não sofre. Quem está do outro lado, que são os familiares, é que sofrem assim por começar a perceber que ela está perdendo aquela pessoa. Que aquela pessoa está tendo uma alucinação, parece que está louca, sabe? Poxa, mas era uma pessoa tão vivida, tão alegre, tão, né, no estilo dela, e de repente ela está irreconhecível. Né? Irreconhecível. E chega ao final sem reconhecer a família. Isso também é muito dolorido. Exatamente, isso é complicado realmente a gente ver aí. Muitos especialistas falam, né, na prevenção ao Alzheimer, né, que uma vida ativa com exercícios e uma alimentação regrada, as sementes também, ou a pessoa exercitar a mente, ela pode haver uma prevenção, né? Recentemente eu estava lendo que o Jack Nicholson, né, que é o ator, né, está também com Alzheimer, mas passou a vida toda decorando textos, exercitando a mente. Então, é uma coisa muito complicada ainda, né? São receitas, assim, ideais para qualquer tipo de doença, né? Vamos dizer assim, para uma vida saudável, mas não tem um resguardo total, né? Não tem. Tanto que a gente tem esses exemplos assim. Né? Pois é. Não existe uma... Porque não se sabe a origem da doença. Ainda, não se sabe a origem da doença. Se sabe que tem uma proteína que causa a destruição aos poucos dos neurônios e tal, mas ainda não chegaram no âmago da questão. Né? E teve um médico britânico que recentemente causou polêmica, Richard Smith, falando que é melhor morrer de câncer
do que morrer de morte súbita ou de demências. Aí as pessoas entraram em pânico. Como, né? Que não é bom também morrer de câncer. Claro. Mas o que ele coloca é o seguinte: com câncer, você ainda tem tempo de se despedir, de fazer aquelas coisas que você... De pedir perdão, ou de perdoar pessoas, ou de fazer coisas que você gosta e não havia conseguido fazer durante a vida. Você tem um certo tempo de preparação para a morte. Uma morte súbita acabou ali. Né? Numa doença de Alzheimer, você também acaba ali porque você esquece tudo. Então, você não é mais ninguém. E aí porque você chega no não final tem que a pessoa tempo de está se despedir. vegetando, né? E é bem isso, Almeri. É no início que a pessoa se reconhece. Depois já não tem mais. Passou para a fase moderada, que também essas questões de fase não é assim tão pontual, né? Não é 1, 2, 3. Elas se misturam. Né? Tem sintomas da fase, por exemplo, moderada, que já está na inicial. Né? Então não há uma regra, é mais ou menos um consenso que funciona desta maneira. Tá certo, Ângela. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar aí com a Ângela Pinotti a respeito desse assunto que é seríssimo aí, que as pessoas precisam compreender para poder aí cuidar do ente querido nesse momento aí tão difícil para a pessoa e para os familiares, porque o Alzheimer ele não provoca a doença só na pessoa, mas também provoca a doença em todo o ambiente familiar. A pessoa precisa aí estar preparada para isso, e é isso que a Ângela coloca aqui no livro Helena, Amor Além do Alzheimer, que ela fez aí em homenagem à mãe dela, à doença, mas realmente em homenagem a esse amor que ela sentia, que ela sente pela mãe, né? E que foi acometida de Alzheimer. A gente volta aí em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje a nossa convidada é a Ângela Pinotti, escritora que está lançando o livro Helena, Amor Além do Alzheimer, em homenagem à mãe que sofreu com essa doença, e é aí um alerta para as pessoas, para os familiares que também possam lidar com essa doença que é o Alzheimer. A Ângela que lançou o livro já em Florianópolis, em Itajaí, vai lançar em Joinville e também em Curitiba. Ângela, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, né? Quando que você começou a ter o desejo, né, de lançar o livro contando a história da sua mãe? Você falou para mim que esse desenho aí que está na capa é o desenho do vestido que ela foi sepultada, né? E foi todo um amor dedicado, todo de lembranças, né? Como é que você teve esse desejo de lançar o livro? Sim, olha, Almeri, realmente... primeiro porque quando nós procuramos bibliografias ou literatura sobre a doença, mas uma coisa mais prática, não aquelas questões técnicas que estavam à disposição, nós não encontramos, ou quase nada, né, sobre como acontece na vida prática, como é a vivência. Então, isso era uma questão. E após o falecimento da minha mãe, há 2 anos, eu entrei num luto profundo, sabe? Com muita dificuldade de sair, assim, foi realmente muito forte para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, depois de uns 2 meses, que eu precisava, a família estava ao meu redor, eu precisava voltar à realidade. E eu voltei e dentro de mim veio uma certeza. Eu vou voltar, mas eu vou compartilhar essa história. E foi dessa maneira que o livro foi escrito, sabe? Em seguida, eu já comecei a trabalhar sobre o livro e veio assim, o pensamento veio num borrão único. Acho que eu fiquei umas 2 semanas já vindo um conteúdo assim inteiro. Depois é que com o tempo eu fui trabalhando, fui melhorando, fui acrescentando, né? Mas foi por essa vivência, uma por não ter o conteúdo e outra porque eu acho que quem passa por uma situação dessas tem a obrigação, não obrigação, mas tem um dever de, se puder, compartilhar, né? Para que outras pessoas possam saber o que vão enfrentar, possam compreender essa doença, possam administrar a sua vida e a vida de seus familiares nesse período dessa doença. Porque é do tipo assim, você tem uma viagem marcada, você não dá para ir, porque tem que acolher. Um dia, dependendo da fase da doença, não é igual ao outro. São muitas tensões envolvidas o tempo inteiro nesse período. Então, as pessoas precisam saber, porque às vezes está na fase inicial e
não fazem ideia do caminho que vão ter que percorrer. Uhum. Agora, existe alguma pesquisa, não sei se você leu sobre isso, ou tem alguma pesquisa, que é tudo, quando se fala em Alzheimer, ainda é tudo muito incerto, né? De etnias, por exemplo, aqui em Santa Catarina, da etnia de descendentes de italianos ou de alemães, existe alguma coisa a respeito disso? Olha, o que eu não ouvi muito sobre isso, o que eu mais conversei, inclusive com a doutora Gladys, neurologista de Florianópolis, que ela comentou que está apontando assim como uma identificação para a doença, é o fato de a pessoa ter sofrido um estresse emocional muito forte na vida. E isso pode ser um sinal, né, de que essa pessoa, normalmente eles têm verificado que pessoas desse tipo de situação têm incidência maior de Alzheimer. Emocional, não estresse financeiro, não uma coisa mais assim, né, de perdas, né, que afetem definitivamente. Né? Eu queria te falar que o título, né, tinha que ser Helena, porque a gente está falando de um protagonista, de uma história, como tem vários outros. Então, precisava ser Helena. O Alzheimer, porque teria que identificar de imediato para que esse livro aqui, que ele veio, né, assim, ser elaborado. E o amor, porque realmente, como você estava falando, ele foi feito com muito amor, né? Nessa questão de compartilhamento e na questão da própria Helena mesmo, né? Um amor que eu comparo ao que os japoneses sentem quando eles saem na primavera para ver as cerejeiras nos jardins, né? Aquelas belas flores maravilhosas que surgem em pouco tempo, né? Porque elas morrem rapidinho, elas desaparecem. Então eles vão para os jardins porque eles acreditam que aquela energia daquelas flores tragam para eles maior tempo de vida, né? Uma vida mais longa, e também tragam amor. Traga amor também para a vida. Então esse livro ele foi envolvido nesse simbolismo do amor, da dedicação. E é interessante, assim, porque eu acho que, por enquanto, né, o amor ainda é o melhor remédio para essa doença, né? A dedicação mesmo de familiares, né? Exatamente. Isso até eu participei de uma entrevista no jornal A Hora de São Paulo, num suplemento especial que é a revista Agora. E eles fizeram toda uma reportagem especial e as cuidadoras, os médicos até se referiram a isso. O amor é o ingrediente, ou seria o medicamento maior que vai conduzir esse processo, que vai contribuir, porque mesmo que a pessoa esteja numa situação difícil, o nosso ente, nós precisamos oferecer o máximo de qualidade. De vida, de bem-estar para ele. E a pessoa que cuida, se for um familiar, né, ele tem que ser tratado, ele tem que receber também o respeito dos demais irmãos. Às vezes cai a obrigação para uma pessoa, né, só da família. Mas nessa doença, pessoal, tem que ter mobilização familiar. Exatamente. É fundamental. O ente só vai ter assim, essa qualidade de vida se houver mobilização familiar. Porque, no fim, quando sobra para uma pessoa só, essa pessoa começa a ter desgastes emocionais, físicos, e não vai dar conta de atender perfeitamente o seu ente. Então, é preciso que a família faça um trabalho de união, de revezamento. Tem aspectos financeiros que pesam, tem aspectos da saúde em si, quem leva ao médico, quem traz, quem faz isso, os aspectos da alimentação, né, que tem alimentações mais especiais, dependendo do paciente, tem do lazer, né, da estimulação. Não pode só uma pessoa cuidar disso. Tem que haver todo um conjunto para que garanta uma qualidade de vida até a finitude do seu ente. No fim, a pessoa fica tão atarefada que daí vai faltar realmente esse ingrediente. Né? Na verdade, é um aprendizado. Eu acho que quando isso surge na família, é para haver alguma mudança. Agora, você havia falado para mim, antes de começar o programa, que você também frequentou uma associação, né, que lida com o luto. Né? Recentemente, aqui na universidade, houve uma palestra também sobre isso, de como lidar com o luto. Né? Até que ponto isso foi interessante para você e ajudou
você a superar também a perda depois de tanto trabalho, porque a pessoa está doente e morre, assim, descansou, né? Mas a outra pessoa que ficou com toda essa sobrecarga e o pós também, morte é complicado também, né? Muito complicado. Nós não somos preparados, pelo menos na religião católica, a aceitar o luto, né? Ele é uma coisa escondida na sociedade, assim, no mundo ocidental, na verdade. É meio que escondido, não fala sobre o luto, vai falar sobre o luto na hora da morte. E isso tem um peso muito forte. Eu até estava comentando com você que a gente via que a minha mãe já estava num caminho já de reta final. E eu sentia vontade de fazer um discurso no momento do cortejo, no momento da sua despedida. E falava para o meu marido, olha, eu vou escrever esse discurso e você lê para mim. Eu disse, não, como que eu vou ler uma coisa de sentimentos autênticos? Não tem, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu um curso. Uma amiga me avisou, olha, tem um curso da igreja luterana, evangélica, na verdade, que trabalha essa questão do luto. E eu fiquei 2 dias no município de Rodeio, então, nesse curso, convivendo com outras pessoas e falando sobre morte, falando sobre perdas, sabe? E falando mais ainda sobre a vida. Porque o sentido não é se preparar só para a morte, é saber bem viver. Né? Porque se a pessoa bem vive, ela também sabe bem morrer. Né? Então tem um sentido duplo nessa questão. E foi fundamental, porque isso me ajudou a enfrentar todo esse momento que é difícil. Né? Que a morte é um momento difícil. Então, me ajudou realmente. Eu pude, no dia do falecimento dela, fazer um discurso natural, sem chorar, o que é muito complicado no momento desse, sabe? E conseguir levar o discurso até o final. Isso, para mim, foi um ganho muito forte. E eu recomendo que as pessoas leiam. Ensine os seus filhos já desde pequeno. Tem livros que trazem sobre a morte de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável. Então, vamos trabalhar a morte na família, porque é uma situação difícil. Recentemente eu perdi uma tia, também por Alzheimer, com 94 anos. Né? Pensa-se assim, uma idade muito elevada, morrer não... Tinha que morrer mesmo, vai morrer, um dia nós somos feitos para isso. Só que o sentimento que fica para os familiares é muito forte. É um sentimento de vazio, de solidão, de perda, de não ver mais aquela pessoa, embora ela não seja mais útil, entre aspas, para a sociedade, vamos dizer assim, mas ela está ali acompanhando o teu viver, né? É uma relação difícil. Então, eu indico, assim, trabalhem a questão do conteúdo de morte, de perda, porque o luto, ele não é o luto só da morte, né? O luto, às vezes, é uma perda do emprego, é uma separação, a gente tem que se preparar para isso. Agora, você falou de cuidador, né? E eu estava lendo, não li o livro, mas estava lendo o release sobre o seu livro. Esse livro não é só para a família, na realidade, né? Existe aí um nicho de mercado bastante grande que a população está envelhecendo, que é o cuidador. Existem cursos específicos e tal. Mas é uma leitura recomendada também para essa pessoa que vai prestar esse serviço, né? Com certeza. Eu indicaria, inclusive, para os profissionais de saúde em geral, até médicos, porque eles não têm noção, assim, da prática, né? Eles ouvem no consultório algumas reclamações, algumas coisas, mas não têm a sensibilidade de um todo. Né? Então, o livro, ele é indicado mesmo para todas as pessoas que enfrentam, que vão encontrar o Alzheimer no seu caminho. Né? Ele não é um livro que dá receitas, né? Mas ele mostra uma convivência com a doença. E através disso você pode tirar muitas informações, você pode entender, opa, aqui eu posso talvez agir dessa maneira, opa, vamos enfrentar isso aqui lá na frente, então já vou tentar identificar estratégias para não precisar enfrentar daquela maneira. Né? Vou antecipar estratégias que facilitem o enfrentamento, entendeu? Então é um livro amplo, né, para diversas pessoas. E eu também não posso deixar de dizer que acabou sendo, né, uma homenagem à minha mãe, né, por tudo que... Sim, então, porque na realidade eu acho que essas formas empíricas, né, também de relatar os fatos, da sua vontade de homenagear a sua mãe e fazer o livro como uma referência também,
é interessante, inclusive, para a ciência, né? Porque são através de relatos da sociedade que pode chegar a um denominador, o mesmo que você falou, até para o médico, né, saber lidar com a doença, porque às vezes ele está no consultório, ele atende 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Então é interessante. Né? E Almeri, é o seguinte, ó, uma doença, o diagnóstico dessa doença é dado através de relatos, que os médicos vão recebendo ao longo do tempo, e aí existe um conselho, eu não sei assim te dizer nomes corretos, mas que fazem o protocolo, né? Existe um grupo de médicos no mundo que se reúnem e fazem um protocolo daquela doença. Então, essa doença tem essa característica. Né? E como o Alzheimer foi descoberto nos Estados Unidos, né, por Alois Alzheimer, que é o nome do médico, em 1906, quando ele abriu o cérebro de um paciente já falecido, morto, né, ele viu lá uma atrofia nos neurônios e aí identificou que era o resultado da demência, do qual a pessoa viveu e tal. Então, há muito que ainda se descobrir sobre Alzheimer, há muito que os médicos observarem e ter os retornos dos seus pacientes para que vá enriquecendo esse protocolo da doença. Né? Porque aos poucos eles estão vendo, opa, está diferente aqui, a doença diz isso, mas aqui acontece assim. Já tem muitas diferenças que estão se observando, né, por conta desses retornos que os médicos estão tendo. Inclusive, assim, cada pessoa teve um determinado tipo de vida, então a doença pode se manifestar de várias formas. Ela tem aquele conjunto de sintomas, mas ela vai ter nuances. Variando conforme o organismo. Vai ter nuances da pessoa, né? no estilo de vida da pessoa. Por isso que é importante saber quem é essa pessoa. Né? Você não pode anular a pessoa e ir direto para como foi a convivência. Você tem que saber quem era essa pessoa, porque até o final dela, a finitude dessa doença, nessa pessoa, pode ser diferente, conforme essa vivência. E o livro mostra isso. A minha mãe, como foi uma pessoa muito religiosa, muito amorosa, ela teve um fim, a gente pode dizer, muito bom para o que a doença propõe. Tá certo, Ângela. Muito obrigado aí pelas suas informações aqui, pela sua presença. Parabéns pelo livro, você quer uma grande homenagem também à sua mãe, né? Mas daí, a partir do seu problema também, levar para outras pessoas esse conhecimento, para ajudar outras pessoas. Eu creio que isso que é interessante também, né? Muito obrigado aí, viu? Muito obrigada. Isso mesmo que me moveu a fazer isso. Vamos compartilhar informações. Eu queria só deixar claro aqui, eu tenho uma página no Facebook, que é facebook.com/ o título do livro, Helena Amor, Além do Alzheimer. E nesta página eu coloco todo tipo de informação, novidades sobre Alzheimer, sobre amor, sobre fraternidade, que é o que nós precisamos nesse mundo. Tá certo. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigada pela participação aqui, pelo convite. A gente é que agradece. O Painel Vale fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.